Contigo sim, Samantha revela o pior segredo de sua vida a Angela enquanto está entre a vida e a morte. Angela descobre 3 segredos, fundo do poço é achado e volta triunfal de defunto, mexe com as estruturas de todos. Nancy fica entre a vida e a morte, bebê fica em risco. Leonardo também descobre novas pistas de Mirtes e mistério fica cada vez mais perto de ser desvendado. Se você está gostando de Contigo Sim, deixe o seu gostei no vídeo e nos conta de onde você está nos acompanhando. Bom, na opinião de vocês, quem é o mais bonito? O Geraldo ou o Leonardo? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, o seu gostei no vídeo. Se não for um inscrito, se inscreve. E agora, sem mais delongas, simbora pro capítulo da novela Contigo Sim hoje. Álvaro está decidido a querer mudar de vida. Ele chama Ernesto para uma conversa e entrega uns papéis a ele. Diz que espera que essa seja a última vez que eles tenham que fazer negócios juntos, principalmente dar dinheiro a ele também. O Ernesto fala para ele que ele tem que se decidir o que ele realmente quer da vida, pois ele está o ajudando até demais. Álvaro diz que está decidido a sair então desses negócios sujos. Ele está decidido a ser uma pessoa melhor. Ele quer então poder reconquistar as pessoas do seu lado ou quem sabe conquistar pessoas novas. O Ernesto então pergunta para ele o que ele quer. Se ele quer dinheiro ou se ele quer ser reconhecido por ser uma pessoa boa. Álvaro então diz ao homem que ele quer as 2 coisas. Ele quer ter muito dinheiro para ter uma boa vida e quer ser reconhecido pelas pessoas também como uma pessoa boa. Daí ele diz que em breve sairá então desses negócios clandestinos e que então poderá então assim conseguir ser uma pessoa boa como a Angela quer e como seu pai também queria. Daí o advogado aperta a mão dele e diz que espera e torce muito que ele consiga então fazer isso. Mirtes está escondida em seu quarto quando de repente o advogado chega. Então ela pergunta como é que estão as coisas. Daí ele diz que não sabe muito bem. Ele foi atrás de Samantha, mas nenhuma informação importante até agora. Samantha está lá no hospital ainda como sempre e que não está tão consciente nas coisas ainda, com pulso firme sobre tudo. Ele então entrega a Mirtes uma quantidade em dinheiro. Ela pergunta: o quê? Moedas? Isso é tudo que você tem? Daí ele diz então que é tudo que ele pôde sacar naquele momento. Depois ele volta então para poder então recuperar a grana dela. Ela coloca o dinheiro na bolsa e fala que não consegue acreditar que ela está vivendo naquele cafofo e ainda mais sem dinheiro. Ela então exige para que vá até Samantha e que consiga dinheiro de verdade com ela. Daí ele diz a ela que a Samantha no momento está muito mal de saúde e que ela não pode ir até agora no hospital conversar com ela, pois ele acredita que talvez a polícia esteja então investigando ela. Mirtes então não se cala e fala que se ela cair, a Samantha vai junto e é melhor ele dar esse recado a ela, porque ela não vai cair sozinha. Ele então pede para que ela se acalme, porque ele está tentando fazer de tudo para tirá-la desse buraco que ela se meteu. Ela tem que ter paciência, ele está dando o melhor dele para que ela possa então se sair desse fuzuê todo que ela entrou. O sujeito então pede para que a Miss tenha calma e que deixe ele resolver as coisas, porque se ele resolver as coisas no ponto certo de vista que ele tem, as coisas vão se sair melhor e os dois vão sair ganhando e até mesmo a Samantha. Então ele pede para que ela tenha calma e que continue ali escondida da polícia e de todos, que ela mantenha um total silêncio sobre tudo, porque breve ela poderá ser uma mulher livre, mas para isso ela precisa fechar um pouco a boca, parar mais de exigir as coisas. Daí ela diz que é impossível, com a estatura de vida que ela tem, ter que viver naquele cafofo escondido, sem dinheiro, sem nada na vida. Então ela exige que vá até Samantha e que conte a ela que se ela cair, a Samantha vai cair junto também. Daí ela começa então a perceber que as coisas estão saindo do ritmo dela. E então ela começa a seduzir o homem, pede que ele lhe ajude, pois ela está tendo muitos problemas então com a lei. Ela então se aproxima do velhinho e começa a acariciar ele, olhando bem no fundo dos seus olhos. Ele começa a ficar todo trêmulo. Então ela diz então, seduzindo ele, que se ele realmente pode ajudar a tirar ela disso tudo. Ele então começa a dizer que faz qualquer coisa para que possa vê-la bem. Então, diante da resposta positiva, o homem corre para dar um beijo nela, mas a Miss então vira o rosto. Quando então ele dá um abraço nela acariciando, ela fica com cara de nojo, mas faz de conta que não está.
Lá no hospital, Ângela e Leonardo aparecem então para Abel, Luz e o pessoal para falar então sobre o estado de saúde de Nancy, que passou muito mal. Daí ele dá boas notícias e diz então que logo logo ela terá alta e que eles podem comemorar. Abel fica eufórico e então começa a comemorar. Daí então eles informam que a Nancy e o bebê estão bem. Para quem não sabe, a Nancy está grávida. Então quando todos ficam super felizes, então Abel diz então que vai ver ela e sai então correndo. Quando Abel sai correndo para poder ver a sua Nancy e o bebezinho que está na barriga dela, Leonardo então avisa para Luz e o amigo ao lado que eles precisam cuidar do estado de saúde emocional da Nancy, pois foi exatamente o que ela teve. Ela teve uma crise emocional muito forte, que não houve nenhuma ruptura então com o bebê e que o bebê está totalmente bem. Ângela fica toda orgulhosa então quando escuta então que está tudo ótimo, tudo bem, obrigada então. A enfermeira então se aproxima para falar então com o Leonardo e fala então que a senhora Samantha foi então levada para o quarto e que agora ela está fora de perigo. A Ângela então agradece e o Leonardo então também conversam com eles e diz que o doutor está atendendo a ela nesse momento. Então eles agradecem então pela informação de saber que Samantha está fora de perigo. Após as informações dadas, a enfermeira então se retira. Daí a Ângela olha para o Léo, um pouco nervosa, né? E fala para Leonardo que tem algo importante para falar para ele. Daí ele diz que ela pode dizer. Então ela diz que não, o assunto é muito sério e ela prefere falar com ele lá no escritório dele. Daí então os dois se retiram dali daquele local para que a Ângela possa fazer então as revelações de milhões a ele, deixando então Leonardo chocado com a grande revelação que vem por aí. Ela vai então desvendar 3 grandes segredos. Fiquem ligadinhos aqui no vídeo, não se esquece de deixar o seu like se você está gostando desse spoiler. E então vamos continuar aqui. A Mitz então já deu as suas jogadas de cama então com o advogado para continuar então tendo seus serviços com ele então. Assim ele poder defender ela gratuitamente, né? Já que ela está vendo que a Samantha não está dando o dinheiro suficiente para poder manter o custo de vida dela, quanto mais do advogado. O advogado pede a Mitz que não o esconda nada, que conte tudo o que ela sabe, conte exatamente tudo. Daí ele acaricia a mão delas e diz então que ele, como advogado, para poder defender, precisa saber de todas as brechas. E então ela diz que não. Tudo o que ela tinha para contar já contou para ele. E então ela começa a querer saber da vida lá fora. Como é que está o hospital, as pessoas. E então o advogado diz a ela que o hospital foi descoberto uma grande fraude. Com isso, agora eles estão arrecadando fundos para poder pagar pelo menos metade das dívidas e não entrar totalmente no vermelho, podendo até fechar o hospital. A Miss fica escandalizada então com essa informação, pois ela não sabia. Mas ela diz que não vai acontecer nada sobre fechar o hospital, pois ela acredita que tem pessoas suficientemente bem para poder então ajudar financeiramente aquele hospital. O advogado então volta ao assunto então sobre a Mitz. Então, é nesse momento então que a Mitz começa a abrir o jogo. Ela fala então que a única pessoa que sabia sobre os seus segredos era a Yolanda, que agora, né, está morta e que ela passou um tempo na prisão. Daí ela começa a revelar que as únicas pessoas que podem lhe incriminar são a Samantha, que ela mesma abriu o jogo para ela, e também a Yolanda, que já morreu. O Aníbal nem se fala então. Daí ela começa então a revelar. Acho que esse senhorzinho aqui está aprontando alguma coisa. Acredito que ele tem uma gravação ali e ela não percebe. Então a Mitz, sem saber que ele está gravando toda a conversa, então abre o jogo totalmente. Ela fala então sobre ser garota de programa quando jovens e também fala que sua mãe também foi morta na cadeia. E então ela revela tudo mesmo sobre sua vida, de como ela matou o seu esposo, de quem era o pai do Léo, e fala que existe uma carta secreta que o Leonardo não pode saber e que quem colocou essa carta em seu caminho foi a Úrsula e que ela não sabe onde está e quem escreveu foi a Yolanda. Ela fala que essa carta seria a única coisa que poderia realmente destruí-la totalmente. Daí ela fica nervosa e se levanta da cama, recordando então de todas suas maldades. Isso porque a Miss deu o golpe da barriga então no Sandro, fazendo-se então estar grávida dele, sendo que como garota de programa o pai era outro, quando ela se apaixonou de verdade por alguém.
Daí ela fingiu então estar grávida quando conheceu o Sandro, porque esse outro com quem ela gostou, que era o Capitão Júlio, era o verdadeiro pai então do seu bebê. Porém, ele não tinha dinheiro e foi o que fez ela então deixá-lo. Enquanto isso, Álvaro e seu advogado continuam então lá no bar bebendo um pouco. Álvaro desabafa com ele sobre sua vida, que não está nada fácil, nada boa, e o advogado começa a elogiar então Álvaro, que nunca conheceu uma pessoa tão esperta em sua vida, alguém capaz de fazer mover céus e terras para conquistar o que quer. Daí Álvaro fala, mas veja só, consigo o que quer e ao mesmo tempo não. Veja só como estou, me sinto agora no fundo do poço sem nem ter ações para poder sobreviver. Mesmo tendo dinheiro ou não, as coisas para mim parecem não darem mais certo. Fala ele então bem depressivo. Mas o homem o lembra que ele poderia ter tudo o que ele quer. Bom, se não fosse o Leonardo aparecendo na vida da Ângela, já que ele acredita que está se referindo a ela, fala então que ele poderia ter tudo. Dinheiro, hospital, poderia ter tudo em suas mãos, incluindo então a Ângela. Ele só não a tem porque infelizmente apareceu um sujeito que a levou para ele. Daí o Álvaro não gosta muito desse comentário e pede então para que ele nem lembre desse outro sujeito. E é melhor eles encerrarem o assunto por ali, porque isso faz então ele se estressar muito. E já que ele está ali naquele bar para beber um pouco, não é para se estressar. Ele quer apenas falar de coisas boas. O advogado então faz uma pergunta a Álvaro. Diga-me, Álvaro, vale mesmo a pena tudo isso? Ter que mudar, tentar ser uma pessoa melhor? Daí Álvaro então faz uma pergunta para ele. Diga-me, doutor. Alguma vez você já se apaixonou? Alguma vez você já tentou se entregar a essa paixão? Porque foi isso que a Ângela fez comigo. Ela praticamente me moldou, me fez ser uma outra pessoa. Hoje em dia, tudo que eu quero é poder conquistá-la. Hoje em dia, tudo que eu quero é poder reconquistar o amor dela. Se um dia ela me amou, quem sabe ela não pode me amar. Por isso, eu vou consertar as coisas na minha vida e vou recuperar. E se eu te faço uma promessa, eu te juro. Daí, o homem diz que se assim ele quer, então assim vai ser. E os dois fazem um brinde. Abel vai ver então Nancy. Nancy tenta tranquilizá-lo, dizendo que agora tudo passou. Agora os dois estão ali a sós e sabe que o bebê está perfeitamente bem. Ela já não sente mais dores e que o perigo já passou. Daí, a Nancy tenta confortar ele. Abel diz que se por acaso alguma coisa terrível tivesse acontecido, ele iria morrer junto. Daí, ele olha para o céu e agradece a Deus por dar uma mulher tão linda como a Nancy e também um bebê. Nancy diz então, agradecendo a Deus: muito obrigado, Deus, por ser tão bom comigo, por ser tão bom com a gente, por cuidar de nosso filho e por ter me dado um esposo tão lindo e apaixonado por mim. Abel diz que não tem nem o que agradecer. Ele é quem agradece por ela então lhe dar uma família, porque é isso, um filho para ele é uma família. Então os dois ficam muito emocionados, cada vez mais chorando e agradecendo a Deus. Ele diz que pensou que ela poderia morrer, daí ele pensou que seu mundo ia se acabar por causa disso. E então os dois então se selam com um beijo e Nancy agradece cada vez mais ao Abel por ser essa pessoa maravilhosa que tem sido com ela e também com seu bebê. E então diz que já não consegue mais viver sem ele e que tudo agora para ela, os dois são juntos, que assim eles podem então conseguir viver feliz. Então a Nancy sai então da beira da morte. Abel comemora então os dois estarem juntos. Agora, a sós, Leonardo está muito preocupado. Ele quer saber o que a Ângela tem de tão grave para contar para ele, que precisou ficar a sós. Daí, a Ângela diz que não consegue falar, mas ela sabe que tem a necessidade. Ela não sente que deveria ficar com isso guardado para ela, só que o que ela tem para dizer é algo que vai machucar. Leonardo então pergunta do que ela está falando, pois ela enrolando assim vai preocupá-lo cada vez mais. Ângela então responde fundo e fala: quando atendi a Samantha, ela estava alucinando e falou algumas besteiras. Ela também falou algumas revelações e isso me pegou de surpresa, pois acredito que seja verdade. Daí ela diz então que a Samantha a confundiu com a mãe dele. E então o Leonardo pergunta o que foi que ela disse. E então a Ângela, gaguejando um pouco, tentando procurar palavras, então fala que a Samantha perguntou onde estava a carta que a Yolanda escreveu.
Daí Leonardo fala: que carta? Ângela diz que não sabe, mas que a Samantha achou que ela era a Mirtes. E então a Samantha começou a fazer acusações e disse então que é a mãe dele e ela não consegue concluir. E Leonardo fala: fala, Ângela, por favor. E então a Mirtes diz: bom, é que ela me disse então que a tua mãe foi quem matou então o seu pai. Leonardo fica sem chão. E então ela começa a confessar que foi com a ajuda de Aníbal e que parece que eles doparam. Bom, sinto muito, Leonardo, eu não consegui esconder isso de você. Eu não conseguiria conviver com essa informação. Só que a Samantha, ela estava delirando e me confundiu com sua mãe. E acho que agora você tem que investigar isso. Mirtes está então no quarto de hotel quando ela olha então para a cama toda bagunçada. Ela sente nojo dela mesma por tudo que aconteceu. Daí chega então Tomás, querendo saber então sobre ela a parte que ela lhe prometeu. Então ela pergunta: que partes? Que foi que eu te prometi? E então o homem fala: bom, acabou de sair daqui um homem que com certeza pagou sua hospedagem, então eu quero a minha comissão. Mirtes então diz que não, ela já está vivendo de favor, nada ela tem, nem dinheiro. O homem diz que ele não é bobo, com certeza ela deve ter alguma coisa e ele exige então o dinheiro de Mirtes. Mirtes então sem saída vai até a sua bolsa e pega então o trocado que acabou de ganhar do homem. Então o senhor Carequinha então fala para ela que isso é pouco, mas que ele vai voltar para poder buscar mais dinheiro. E enquanto isso, ele vai ajudá-la para que possa então ter forças de conseguir mais dinheiro para ela. E para ele também. Mirtes se revolta então e manda o homem sair dali e fecha a porta em sua cara. Nancy está chorando muito, ela está muito emocionada, ela diz que ficou muito assustada, ela achou que ia morrer e até mesmo perdeu seu filho. E então a Ângela fala que ela precisa ficar tranquila, precisa ficar em paz pelo bebê dela e que as coisas vão se resolver. Seja o que for que esteja preocupando a Nancy, as coisas vão se resolver. Leonardo então chega para saber como é que a Nancy está. Ela diz que está muito bem agora. Ela está chorando de gratidão. Gratidão por eles ter socorrido ela, porque se não fosse por eles, ela poderia ter morrido. Ela sente isso, ela sabe disso e agradecem então por ter salvado a vida de seu bebê. Leonardo diz que ela não precisa se preocupar com agradecimentos. O que ele fez foi tudo de coração. Nancy começa então a falar suas preocupações sobre então as pessoas estarem tentando destruí-los e ela então pede para que ele ajude. Leonardo diz que essas preocupações não podem existir e que agora ela precisa então descansar por causa da gravidez dela e pede então para que ela fique tranquila, porque o que ela acabou de ter foi um probleminha mental que pode então atingir a gravidez se ela continuar assim. A Nancy também questiona o Leonardo sobre como está a Salma, por onde ela anda, se já tem notícias dela. Leonardo diz que até agora ainda não tem informações dela. A única coisa que ele sabe é que ela foi embora com outro e, bom, esse é um assunto que ele está então pendente com a justiça, pois ele quer então encontrá-la para poder executar então o exame de DNA, provando assim então que ele é ou não o pai do filho dela, sendo que ele sente que sim, ele é o pai então do filho de Salma. Os três ali então conversam sobre isso e Álvaro pede a todo custo para que a Nancy fique tranquila, pois eles vão resolver tudo isso. E pede então para que todos fiquem tranquilos, para que os bebês continuem super bem. Ângela novamente agradece a Leonardo agora por tudo que ele fez por ela, por ter ajudado e etc, né? Bom, enquanto isso lá na vila, a Adela está cuidando então do netinho dela, do filho então de Ângela. Lá eles então estão reunindo o pessoal para que possam então fazer uma festa para comemorar então a saúde de Nancy e então para que quando ela chegar todo mundo possa comemorar então com muita alegria sobre isso. Eles então notificam então o pessoal sobre o estado de saúde de Nancy e diz que quem fez o mal a ela vai ter que pagar, custe o que custar. Então todos concordam com isso e ficam todos felizes então. Eles agora estão com um plano de fazer com que protejam-se de tudo para que o Félix, o vilão, né, que provocou então a queda de Nancy, provocando então um grande acidente, para que quando eles verem, então peguem ele, chamem a polícia, faça qualquer coisa, mas que não permita então que o Félix apareça por ali.
Longe dali da vila de todo mundo, Dario chama o Leonardo para uma conversa muito séria. Ele fala que está muito preocupado com o estado de saúde da Samantha, pois com aqueles delírios que ela está tendo, ela pode colocar qualquer pessoa em perigo, até mesmo a vida dela. Leonardo diz que a única pessoa que pode conversar com ela nesse momento seria ele, pois seria a única pessoa com quem ela poderia então dar ouvidos. Bom, diante de tudo isso, o Dario pergunta ao Leonardo se ele está bem. Leonardo diz que é algo que o preocupa. Ele acabou de descobrir algo e que depois dessa descoberta algo mexeu em sua mente, mas há algo mais ali que ele precisa desvendar. Então, nesse momento, ele faz uma grande revelação. Dario pergunta que revelação. Daí o Leonardo fala que há um tempo a Angela teve então uma ideia sobre a Mirtz que ele não acreditou. E hoje, agora, ele compreendeu que tudo que a Angela disse lá no passado é verdade. Dario então quer saber informações sobre o que foi revelado. 3 segredos misteriosos. Daí o Leonardo diz que vai desmascarar sua mãe se assim for preciso, mas que ele vai encontrar provas para provar então que a mãe dele foi quem matou seu pai. E daí o Dario diz que no que for preciso ele estará lá para lhe ajudar. Angela desabafa com sua grande amiga Nancy sobre a sua descoberta recentemente, sobre então que a Mirtz é uma assassina e também que o Álvaro pode então não ter o pai que ele pensa que teria. Daí a Nancy fala que não desconfiava muito sobre essa parte, porém todos nós sabemos, fala então a Nancy para a Angela, que a Mirtz nunca valeu um tostão e que ela é uma pessoa muito mal, porém agora são covardias que agora vão vir à tona e que nós devemos então estar preparados para os próximos capítulos que vem por aí, porque com certeza a Mirtz, se for pega então com a mão na botija, ela vai então exalar o seu veneno e que devemos estar preparados. Que pena, né, para o Leonardo, fala então a Nancy, que não merecia uma mãe do jeito que tem, sendo ele uma pessoa tão boa. Angela então fala para a Nancy que ela fica muito triste com tudo que descobriu, porque ela sabe que o Leonardo está sofrendo com essa informação. Bom, agora, depois de tudo que aconteceu, Salma sumiu então com seu filho e ainda com outro, e agora que seu pai não é seu pai e que sua mãe matou alguém, me surpreende demais o quão forte o Leonardo está sendo. Daí a Nancy fala, é o seu amor, Angela, o seu amor que está o fazendo forte. Ele necessita que você continue do lado dele. E então a Angela fala, por isso estou aqui, porque eu sei que ele precisa de mim, eu não conseguiria o largar e sei que ele me ama o quanto eu amo, mas me dói muito ver ele desse jeito. Nancy diz que a maior prova do amor é quando acontecem essas lutas e ninguém consegue se deixar. Continue com ele, vocês dois vão conseguir vencer. Luz conversa então com o Oscar sobre a fundação. Os dois então começam a fazer as contas ali para ver como é que estão a contabilidade então da empresa. O Oscar desconfia então que possa então estar tendo alguma fraude porque as contas não estão batendo. A Luz então pede para que ele analise bem direitinho aquela documentação, porque pode ter algo de errado e assim eles podem então informar a Angela que esse pode ser o pontapé que pode então ajudar ao hospital sair do buraco. Oscar então nesse momento descobre algo e diz que vai contar a Angela agora mesmo. Angela está atendendo então Samantha. A Samantha começa então a xingar então a Angela. A Angela então fala para ela que está ali apenas para ajudar. Então, a vilã começa a falar que a Angela quer morta. Angela diz que não, se ela quisesse não estaria lhe ajudando. Daí, a nossa vilãzinha loira do mal começa então a falar coisa sem coisa para a Angela. Angela então pede para que ela se acalme, pois ela agora está tendo dor físicas e emocionais. Então, a vilã começa então a chamar a Angela de santa, que ela é muito santa e que todos precisam dela para que possa ajudar. Angela pede para que ela se acalme, ela está ali para ajudar, mas antes de tudo isso, ela precisa então tirar algumas informações dela. Eu preciso que você me conte de algo que eu te escutei quando você estava delirando falando. Daí, ela então pergunta, a vilã pergunta então a Angela o que foi que ela lhe contou. Daí ela fala então, diga-me Samantha, por que você disse que a Miss matou o pai então de Leonardo? O que você sabe que ninguém sabe? Bora, conta, fala agora, fala então a Angela.
Daí a Samantha fica então chocada que ela, enquanto estava delirando, falou algo desse tipo. A Angela então encurrala de vez a Samantha, pedindo para que ela lhe revele tudo o que foi lhe contado. A Samantha, lógico, fica com cara de boba, pois não acredita que ela contou um dos maiores segredos de sua vida para sua rival, que é a Angela. Então essas são as emoções dos próximos capítulos. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei, para que vocês sejam notificados de vídeos novos todos os dias aqui no nosso canal. Também me conta, na sua opinião, quem foi a pior vilã? Samantha ou Mirtz? Deixe sua opinião aqui abaixo em comentário. Muito obrigada por sua audiência e até os próximos vídeos.